Esse vídeo aqui é para aquelas mulheres que sempre travam nos últimos 3 ou 2 quilos que elas precisam perder para chegar no peso que elas querem. Eu já atendi muitas mulheres que falam, Cássia, não sei o que acontece, alguma macumba tá em cima de mim, porque quando falta só um pouquinho, acontece alguma coisa, algum problema na minha vida, ou então eu mesma vou lá e acho uma sarna para me encostar, me saboto, fico ansiosa, acabo comendo e volto do peso. Existe um fator que eu vejo pouquíssimas pessoas falarem sobre isso dentro desse meio de emagrecimento, que é um problema que eu pude ver com todas as minhas clientes, ou quase todas as minhas clientes, naturalmente magra ID, que é quando a mulher ela quer ir sem deixar ninguém para trás, sem magoar ninguém, sem decepcionar ninguém, mantendo todo mundo preso juntinho a ela, a sua versão antiga. Aquela mulher que quer ser diferente, mas que ao mesmo tempo se prende à sua identidade antiga. E eu tô falando aqui principalmente das relações que você tem com as pessoas ao seu redor, que pode sim estar impactando no seu processo de emagrecimento. Nesse vídeo aqui, você vai entender o que talvez hoje seja um grande ponto cego para você, algo que talvez você nunca tenha considerado e que pode abrir seus olhos para o que você realmente precisa fazer e o que você realmente precisa mudar hoje na sua vida para que você consiga ter a permissão, você poder ter o corpo que você tanto quer. Eu sou Cássia Milanius, terapeuta alimentar, técnica e nutrição, e nesse canal aqui você vai aprender a ativar a sua identidade magra, ensinando o seu cérebro a parar de usar comida como forma de regular as emoções. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, segue o canal aqui e deixa o like nesse vídeo. Antes de eu te explicar por que talvez as relações que você mantém na sua vida hoje estejam te impedindo de emagrecer e permanecer magra, preciso que você compreenda um conceito muito importante que está por trás dessa ideia toda que eu vou passar aqui para você. Inconscientemente falando, né, emocionalmente falando, o peso, o excesso de peso, ele cumpre 3 funções principais: força, proteção ou destaque. E dentro dessas 3 funções que o excesso de peso cumpre, vamos pensar um pouquinho, né? Você pode estar querendo se proteger de algo, então criando como se fosse uma camada a mais protetora entre você e o mundo, né? Separando você do mundo. Ou você pode, numa tentativa de ser mais forte, estar querendo aumentar o seu tamanho, aumentar a sua força. Ou então você quer ficar realmente maior para que você apareça mais, para que você seja vista. E como que isso se aplica na prática? E é como eu vejo as minhas clientes, como isso se manifesta na prática com as minhas clientes. Infelizmente, eu tenho algumas clientes que sofreram abuso na infância. E é muito nítido, né, a frequência que crianças, principalmente meninas, quando sofrem abuso na infância, elas tendem a se tornar obesas na vida adulta, justamente por essa tentativa de se proteger. Muitas mulheres, elas não podem ter um corpo atraente, porque senão ela vai atrair olhares de pessoas mal intencionadas e vai acontecer o que talvez tenha acontecido com elas antes, né? Então ela se cobra, ela se protege com o peso dela para que ela não seja vista por essas pessoas. Isso tudo é inconsciente, tá? Mas isso acontece. Eu tenho clientes que foi mais ou menos um caso assim. Outro ponto, né? Pode ser que você esteja tentando se proteger do seu próprio parceiro. Infelizmente, isso também pode acontecer. Isso tende a ter a ver com traumas relacionados à intimidade, à sexualidade. É muito presente isso, né? A mulher, ela sente que o corpo dela é um alvo de violência, é um alvo de maus tratos. Então, não deixar esse corpo ser visto, ser atraente, chamar atenção para que assim eu me proteja. Esse é só um exemplo, tá? Eu tenho mais um exemplo a respeito de força. Aquela mulher que precisa dar conta de tudo, precisa carregar o peso de todo mundo, precisa resolver o problema de todo mundo, precisa ser a primeira a ser requisitada para tudo. Essa mulher, ela é uma mulher guerreira, uma mulher forte, uma mulher que, assim, ela não pode deixar nada desabar. Como que ela vai ter um corpo leve, um corpo pequeno, um corpo mais magrinho, se ela precisa ser forte para carregar o peso de todo mundo? Pois é. Então, às vezes você tá com dificuldade de emagrecer porque quem que você vai ser se você for, entre aspas, mais fraca, ou mais fina, ou mais leve? Como é que vai ficar essa questão do peso que você carrega? E eu tive clientes que
manifestaram esse padrão principalmente com familiares, com irmãos, né? Principalmente com irmãos, que tinha que cuidar do irmão, tinha que carregar o peso do irmão, ou às vezes com outros problemas familiares, que tinha que se responsabilizar por tudo, né? Ou a vida foi conduzindo essa mulher para que ela se tornasse esse perfil de mulher que tem que dar conta de tudo. E isso é um grande problema, porque se você tem que dar conta de tudo, você tem que carregar o peso de todo mundo, então você não vai conseguir ser leve. Um terceiro ponto, né, que seria o exemplo do destaque. Esse eu ainda não atendi, tá? Eu particularmente não vi esse tipo de caso acontecer comigo, mas eu sei que acontece com outras pessoas com quem eu converso. Sabe aquela pessoa que ela chama atenção por ela ser muito engraçada? Sabe a gordinha engraçada? Ou o gordinho engraçado, né? Que é engraçado, que é gente boa, que é legal, e é gordinho, e é fofinho. A pessoa se destaca por causa do corpo dela. Um exemplo disso é o Leandro Hassum, acho que é Leandro Hassum o nome daquele comediante brasileiro, né? Que ele era bem gordo, assim, de fazer uns papéis engraçados, ele fez, acho que bariátrica, se não me engano, emagreceu e a pessoa, tipo, perdeu a graça, digamos assim, né? Porque a personalidade dele, o que ele considerava ser, estava atrelado ao tamanho que ele tinha. Então esse é mais um padrão relacionado ao peso. Você se destaca por causa do seu peso. Ou então pode ser o contrário. Sabe aquela pessoa que sente raiva de gente bonita? Tipo assim, nossa, a fulana só conseguiu emprego porque ela é bonita. E não sei o que, não sei o que. A pessoa ela pode ficar com essa raiva, com essa coisa reprimida e querer manter o peso, tipo, o peso tem uma função, lembra? Lembra que é uma função, ele tá cumprindo um objetivo. O peso, ele cumpre o objetivo de, mesmo com o peso a mais que ela tem, ela conseguir, sei lá, estudar, ela conseguir cargo tal, ela conseguir não sei o que. Apesar do peso, apesar de ser assim, eu consegui, tá vendo? Como se ela precisasse validar quem ela realmente não estando atrelada ao corpo que ela tem. Que seria mais ou menos a situação meio que contrária, né? Na verdade, não é nem contrária, mas é uma outra forma de você se destacar. Você se destaca através do seu peso. O seu peso ele se torna um elemento de destaque, entende? E se você tirar o peso, por exemplo, pega essa situação desse exemplo que eu dei da mulher, né? Que, apesar do peso, eu consegui o cargo e tal. Se você tirar o peso dela, ela vai poder usar esse argumento? Ela vai poder bater no peito, falar que ela é forte, falar que ela é inteligente, falar que ela não sei o que, não sei o que. Porque se ela tiver um corpo mais magro, vão poder apontar o dedo para ela da mesma forma que ela aponta o dedo para as outras pessoas, de que, não, você só conseguiu isso porque você é bonita. Como se, entende? Tipo, a pessoa é desvalorizada ou valorizada de acordo com o peso que ela tem. Esses são mais ou menos alguns exemplos dos 3 tipos, né, de funções que o peso cumpre. E é muito doido, gente, o quanto eu vejo isso se refletir nos atendimentos individuais que eu faço no Nutramente Emagredir, que é meu acompanhamento de regulação emocional para emagrecimento. Inclusive, se você não conhece, aqui na descrição tem mais informações. Tem um link para você dar uma olhadinha na página, tem um vídeo explicando tudo certinho. Se você se interessar, é só vir aqui. Mas eu vejo isso, é muito nítido, gente, sério. O quanto que o problema da maioria das mulheres que eu atendo não é emagrecer. Não é. São mulheres que já sabem o que fazer, já sabem a importância, elas conseguem manter assim, ali um certo ritmo. A gente corrige essa questão toda dos hábitos, essas dificuldades com a comida, de comer por ansiedade. Inclusive, o comer por ansiedade, na maioria das vezes, tem a ver com esses problemas de relação. Porque no fim das contas, essas funções do peso, elas cumprem um papel com o outro, né? Às vezes você quer se proteger de alguém, ou você quer então carregar alguém, ou você quer se destacar diante de alguém. Sempre tem uma pessoa envolvida nesses problemas, e talvez você esteja se identificando agora. Porque fala, Cássia, tu aquele meme, né? Se meia dúzia de pessoas fizesse terapia, eu não precisaria fazer a minha? Tipo isso, sabe? Às vezes você tem vontade, tem disposição, tem capacidade, já sabe o que fazer, mas você não consegue avançar por causa que você está presa a esse tipo de relação através dessa função do peso. E existem também exemplos mais extremos. Por exemplo, eu tô com o caso de uma cliente agora que ela tem uma mãe narcisista, né? Realmente, assim, não é exagero da minha parte. Eu acredito que seja uma pessoa com um transtorno do espectro narcisista.
E ela tem um grande problema de autoestima, né? Por questões. Quem aqui tem relação com narcisista vai saber dizer. É muito difícil você. Na verdade, não tem como você se relacionar com um narcisista, né? Você tem a sua autoestima destruída. Ele é uma pessoa extremamente manipulativa. É uma pessoa que vai te jogar para baixo, vai te usar. E assim, ela come por isso, porque ela vai tentar conversar com a mãe, ou a mãe fica cobrando ela fica ansiosa, ela se sente péssima e ela vai lá comer para tampar o buraco, né? E tem, é claro, outros problemas com o marido, tem tudo, né? Tudo acontecendo, mas a fonte da ansiedade dela é a relação com a mãe. Adianta alguma coisa passar dieta para essa pessoa? Adianta alguma coisa, até mesmo trabalhar na questão da autoestima dela? Claro, a gente faz isso naturalmente magra, né? Trabalhar a autoestima, a autoimagem e tudo. Adiantaria um pouco, mas não resolveria a causa. Então o que eu falei para ela, querida? Você vai ter que botar limite nessa relação. Você vai ter que resolver essa questão com a sua mãe. E ó, não tem como manter contato, uma relação saudável com o narcisista. Você vai ter que botar limite, você vai ter que manter distância dela. Eu sei que é difícil, eu sei que é sua mãe, mas assim, não dá para ter uma relação saudável com o narcisista. E você já é adulta, você não precisa mais obedecer sua mãe, você não precisa mais corresponder à expectativa dela, porque às vezes você ainda está presa a expectativas criadas de outras pessoas, ideias do que você deveria ter feito, ou então você sente culpa em relação a algumas pessoas, enfim, algum tipo de nó pode estar prendendo você que faz com que você não possa ser mais magra. Porque no caso, por exemplo, dessa cliente minha, como que ela vai conseguir ter a autoestima, conseguir estar bem, se a mãe dela, quanto melhor ela ficar, mais ela vai ser atacada. Quanto melhor ela ficar, quanto mais ela subir, quanto mais ela prosperar e ficar bonita, etc., mais a mãe dela vai pra cima, porque é assim que o narcisista se comporta. Ele vem pra cima de você. E muitas vezes você está presa a esse tipo de relação. Não necessariamente com o narcisista, né? Tô dando exemplo extremo, mas às vezes pessoas como a gente, pessoas normais. Só que a gente aprende a se relacionar de jeito ruim. A gente aprende a se relacionar prendendo as pessoas, a gente, ou punindo as pessoas. Então pensa aí agora, o que aconteceria de ruim com você ou com alguém caso você emagrecesse? Aí você vai pensando, tá, Cássia, nada a ver essa pergunta aí, né? Porque, como assim aconteceria de ruim? Eu ia ficar maravilhosa, ia ficar linda, ia me sentir incrível, né? Será que seu marido, ele ficaria confortável do seu lado? Eu já, de novo, né, dando vários exemplos de clientes minhas. Eu já atendi cliente que me falou na minha cara, falou, Cássia, se eu emagrecer e ficar do jeito que eu quero, eu termino meu casamento. Aí eu falei, querida, então você vai ter que olhar pra isso, porque se é realmente isso que você está me dizendo, ou você vai ficar magra, ou você vai ficar casada. Não tem como você ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes você acha que não, vai ser tudo certo. Não, imagina. Mas você não tem noção, às vezes, do impacto que isso vai ter nas pessoas ao redor. Outro exemplo de cliente também, tá? A mãe ter inveja da filha. Porque a mãe tem que ser a melhor de todas. A filha não. Como que vai competir uma com a outra? Não vai. Então, se a filha ficar bonita, vai ter treta com a mãe. Tem que resolver a relação com a mãe. Porque senão não vai conseguir. Você vai tentar e não vai conseguir. A outra pessoa fala, tá vendo? E tudo isso é inconsciente, tá? Não tô dizendo que as pessoas fazem isso de propósito com você. Ou que você talvez faça isso de propósito com as pessoas. Por exemplo, eu duvido que você faz de propósito carregar o peso de várias pessoas, resolver o problema de todo mundo para você ser vista como uma boazinha. Talvez seja um padrão seu, porque é um padrão muito comum hoje em dia. Mas eu sei que você não faz de propósito. Que no fim das contas as suas coisas ficam atrasadas, que as suas coisas não dão certo, que você nunca tem tempo para você, que você está cansada, mas lá no fundinho é assim que você é reconhecida. É assim que você busca amor, por exemplo. Então, como é que você vai ter tempo para você se dedicar ao treino, ter tempo para comer direitinho, para cozinhar, se você está tendo que resolver o problema de outras pessoas para você se sentir amado dessa forma? Então, gente, eu espero que um pouco desse conteúdo aqui seja um degrauzinho a mais, seja um nível a mais, seja você folhear o livro além da página 2 nessa história toda de emagrecimento, porque é sobre isso que eu quero dizer que emagrecer não é uma mudança de peso, é uma mudança de identidade, é uma mudança de quem você é uma mudança da forma como você se relaciona com as pessoas e como você permite que as pessoas se relacionem com você.
Não tem como você avançar se você não resolver essas relações pendentes, porque senão você vai estar sempre batendo no teto. Você nunca vai poder passar por esse teto. E muitas vezes esse teto é um peso. Esse teto é um número. Esse teto é o número de uma calça que você usa. Então, não tô dizendo que é todos os casos assim, mas a grande maioria deles é. É o que eu pude ver com muita frequência nas sessões individuais, né? Porque dentro da sessão individual é onde eu aprofundo com a pessoa, é onde eu entro com ela, na história dela, entender os emaranhados e conseguir pôr cada coisa no seu lugar. E é um processo também, tá? Porque o que eu recomendo para as minhas clientes, o que eu recomendaria que você também fizesse, né, a partir desse vídeo, é tentar entender quais são esses padrões, quem são essas pessoas que podem estar relacionadas a você. Inclusive, pode ser ex-namorado, pode ser pessoas que já morreram, pode ser gente que você não tem mais contato, não precisa necessariamente ser pessoas do seu vínculo atual. Pode ser que, por exemplo, você queira emagrecer para se vingar de um ex-namorado. E aí você não consegue emagrecer porque o motivo está errado, ou porque você não se sente boa o suficiente para conseguir, entre aspas, se vingar desse namorado. Às vezes você está tentando emagrecer também pelo motivo errado, e por isso que também não dá certo. Então, não precisa necessariamente ser pessoas agora do seu convívio, em relação a pessoas que já morreram também, por exemplo. Sei lá, seu pai falava que você era fofinha e você se sentia amada, e eu falo, nossa, como é que eu vou emagrecer agora? E o que meu pai diria, né? Nossa, o que meu pai diria? Tipo assim, amada, seu pai já foi, tipo assim, né? Ou parente, né? Mãe, enfim, irmão, não sei, né? Essa pessoa já foi, ela não diria nada, porque ela não está aqui, tá? Então é um pouco disso que talvez você tenha que pensar, que talvez você esteja presa a expectativas, presa a promessas, presa a culpa, presa a dívidas emocionais de pessoas que te impedem de avançar, que te impedem de ser uma nova mulher, que estão o tempo todo te lembrando da sua versão antiga. Você precisa então olhar, encontrar essas pessoas e ver o que você precisa alinhar com elas e realmente conversar com elas, se for possível, né? Claro, se for pessoas que você já não tem mais contato, tudo bem, você faz esse processo interno e libera a pessoa e tenta mudar essa mentalidade. Caso você possa fazer a conversa, eu recomendo muito, porque isso é um salto que você dá no seu desenvolvimento, como pessoa mesmo, como mulher também, né? E claro, você também libera a pessoa, porque às vezes a pessoa também tá presa a você e ela também não percebe, tá? Então, assim, esse vídeo ele é um pouco mais denso, é um vídeo que, se você tá vendo pela primeira vez o canal, talvez seja demais pra você. Fica aqui no canal se você tá conhecendo pela primeira vez. Vai vendo outros vídeos, vai entendendo melhor esse quebra-cabeça da identidade magra, que eu falo bastante por aqui. Mas eu fiz esse vídeo principalmente para as mulheres que me acompanham aqui há mais tempo, porque eu sei que dá para descer um degrauzinho a mais, dá para falar um pouco mais dessas coisas. E é claro, se você quer aprofundar ainda mais, se você quer a minha ajuda para caminhar com você, para resolver esses problemas de fato, é só você vir aqui no link da descrição e conhecer o Naturalmente Magra Di. Você vai ter lá na página um botão para você conversar comigo, né? Que sou eu mesmo que vou te atender, vou conversar, vou bater um papo com você, ver se faz sentido e a gente pode começar um acompanhamento juntas se você quiser, tá bom? Mas era isso, gente, o conteúdo de hoje. Eu espero que tenha aberto a sua cabeça, aberto seus olhos para que você possa enxergar esse processo todo de emagrecimento muito além de dieta, muito além de contar caloria, muito além de quantos treinos você faz, porque isso é a prática, mas existe algo que vem antes, que você tem que resolver. Principalmente se você está batendo no teto, se você sempre chega em tal número, ou se você já emagreceu algumas vezes e depois recuperou o peso. Se você nunca consegue permanecer no resultado que você conquista, você pode ter certeza que tem relações aí para você ver. Comenta aqui o que você achou desse vídeo, se você tiver dúvidas também, ou quiser contribuir com alguma coisa que te veio à mente, algum insight, eu vou adorar papear com vocês aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Um beijo!